Olá, eu sou a Cris e eu estou aqui para mais uma aula sobre Espiritismo, a nossa 30ª aula. Eu vou continuar sobre o assunto da reencarnação. A primeira aula eu falei sobre a reencarnação na Bíblia, depois a segunda foi sobre o dogma contra a reencarnação, né, o porquê que foi retirado a reencarnação do cristianismo. E hoje eu vou falar propriamente dito sobre o fenômeno da reencarnação. Como eu já disse na aula passada, eu vou repetir. Para nós entendermos o fenômeno da reencarnação, temos que entender que nós estamos nesse corpo, mas nós não somos esse corpo. Nós trocamos de corpo todas as vezes que reencarnamos. O corpo que está me servindo hoje, quando acabar o meu tempo aqui, eu saio desse corpo, aí o corpo morre, ele vai ser enterrado, vai virar pó, não tem como eu retornar nesse mesmo corpo, não existe eu então eu vou para a erraticidade, para o mundo espiritual, e quando eu tiver que retornar, eu vou ter um outro corpo, porque eu vou ter um outro pai, uma outra mãe, que vão pegar o material deles para formar o corpo físico de uma criança, e aí então eles vão aceitar me receber, ou às vezes é compulsório, mas isso eu falo em outras aulas, e aí eu entro nesse corpo que está se formando, vou para a vida física aqui no planeta, saio do útero da minha mãe, né, entro em cena, vivo o tempo que eu tenho que viver, desde que eu não faça bobagem. Geralmente a gente vive menos daquilo que a gente tem que viver. Ou a gente sai pelas portas do suicídio, que é um crime, maior crime contra as leis de Deus. Ou a gente vai antes por conta dos excessos que causamos aqui com esse corpo físico, né? Vários tipos de excessos, também não vou falar isso hoje, vou deixar para um outro dia. Hoje eu só quero dizer isso, tá? Que a gente... o nosso espírito é que é imortal e ele se usa de diversas roupagens, de diversos corpos durante a nossa experiência. Uma vez que nós fomos criados por Deus como espíritos, nós nunca mais vamos morrer. Podemos tirar a nossa vida, podemos nos suicidar, que não vamos morrer. Nós vamos continuar vivendo e vamos ter que retornar. Então é bom que não façamos bobagem, porque se fizermos bobagem, nós vamos ter que retornar em situações mais difíceis. Para realmente ficar clara essa história, eu vou comparar a reencarnação com uma peça de teatro. Vamos imaginar que eu sou a Ana Cristina e vou participar de uma peça de teatro. Mas nessa peça de teatro, eu vou fazer diversos papéis diferentes. Então, eu sou a Cris, mas eu vou, por exemplo, entrar em cena, eu vou lá no camarim, eu vou, por exemplo, atuar como se eu fosse uma senhora de 60 anos, vamos dizer assim. Coloco um vestido, salto alto, me maqueio, coloco brinco, colar, pulseira. Eu fico bem bonita, bem vestida, e entro em cena. Faço o que eu tenho que fazer. Realizo o meu papel. Contraceno com as pessoas que estão lá no palco. Quando termina o meu tempo, eu volto para o camarim. Eu tiro essa roupa de senhora de 60 anos. E agora eu visto uma outra roupa de um garoto de 15. Coloco uma bermuda, coloco uma blusa cavada, coloco um boné, meia, tênis e entro em cena. Eu sou a Cris, eu continuo sendo a Cris, só que agora eu estou num outro corpo e vou entrar em cena e vou ficar no palco o tempo que eu tiver que ficar, o tempo que estiver destinado para que eu cumpra o meu papel. Contraceno com aquelas pessoas que estão lá. Muitas pessoas são diferentes, outras já contracenaram comigo quando eu fui aquela senhora. Aí acaba meu tempo, eu volto para o camarim. Tem pessoas que voltam logo após de mim, tem outras que ainda ficam.
Aí eu vou voltar como um homem executivo, então eu coloco um terno, gravata, aparo bem a barba, o bigode, coloco um sapato bonito, pego uma pasta de executivo e entro em cena. O tempo que eu tiver que ficar lá, contracendo também com aquelas pessoas. Percebem? Eu sou a Cris. No entanto, eu entrei como uma senhora, podia ser o nome de Joana, entrei como garoto, que podia ter o nome de Rafael, depois eu entrei como um homem, que podia ter o nome de João. Percebem? Isto é a reencarnação. O meu espírito é um só, mas todas as vezes que eu volto em cena aqui no mundo físico, eu tenho uma roupagem diferente. E contraceno com pessoas. Aqui no mundo físico, eu tenho que contracenar com pessoas que eu causei o mal e agora eu vou ter que reparar esse mal. Com pessoas que eu fiz o bem e agora eu vou me dar muito bem com essas pessoas. Com pessoas que me fizeram mal e agora eu tenho que perdoar, eu tenho que dar uma nova chance para essas pessoas. Esse é o fenômeno da reencarnação, tá? Chico disse: reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas, nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. Gente, essa é a maior misericórdia de Deus para conosco. É a maior prova da misericórdia, é o perdão de Deus para conosco. Por quê? Porque eu venho aqui nesse mundo físico e eu erro. E erro mesmo. E todo mundo erra. E tem pessoas que cometem erros cruéis. Tem outras pessoas que cometem erros mais leves. Mas todos nós cometemos erros. Mas Deus nos dá a chance de voltarmos aqui novamente nesse mundo físico para repararmos os nossos erros. Vou fazer uma outra comparação para vocês entenderem bem essa história de voltar e reparar. Vamos imaginar que eu esteja num lugar, na casa de uma pessoa. Vamos pensar que eu estou num centro espírita, tá? Eu estou num centro espírita e eu pego uma pedra, eu estou muito nervosa, eu pego uma pedra, jogo e quebra a janela do centro. Não importa para o centro se eu fiz isso de propósito ou foi sem querer. O que está importando é que quebrou uma janela. Claro que se eu fiz de propósito, o meu erro é muito mais grave. Se eu fiz porque eu estava nervosa e foi uma reação de jogar, continua sendo um erro, porque eu tenho que controlar as minhas emoções, tenho que controlar o meu comportamento, os meus impulsos. Tá completamente errado isso. Só que aí, no caso, eu não tive a intenção. Mas não importa. Porque eu causei um prejuízo. E quem é que vai pagar esse prejuízo? Tá certo? O centro ter que arcar com esse prejuízo? Não importa se eu fiz de propósito, se eu fiz sem querer, como é que foi, mas eu provoquei um problema. Um problema grande. Porque agora o centro vai ter que dispor de dinheiro para ressarcir, para pagar o meu ato. Então o que é o certo? É eu pagar. Primeira coisa é eu reconhecer o erro. Segunda coisa é eu consertar aquilo que eu fiz. Veja bem, se agora eu não tenho condições de pagar esse prejuízo, vamos supor que ficou um determinado valor, e eu não tenho. Vamos imaginar que eu esteja numa condição muito miserável mesmo, e eu não tenho condições, eu não tenho nenhum real sequer para pagar esse conserto. Então o centro acaba pagando. Eu não tenho condições agora. Mas no futuro, quando eu tiver, eu vou ter que ressarcir. Eu vou ter que pagar esse conserto.
É isso que acontece na nossa vida. Eu acho que vai ficar bem claro agora esse negócio de ressarcir. Eu cometi um delito nessa vida, prejudiquei uma pessoa. Eu tenho que reparar esse erro. Se eu reparar nessa vida mesmo, 1000 vezes melhor para mim, porque eu fico quites. Mas se eu não reparar nessa vida, ou porque eu não quero, ou porque não tem mais jeito, por exemplo, matei uma pessoa, como é que eu vou reparar isso com ela? Né? Ela já foi, não tem como, então eu vou reparar numa próxima vida, no futuro. Aí Deus vai me dar uma nova chance de eu voltar aqui para o plano físico para reparar esse erro. Que pode ser que eu repare, pode ser que eu não repare. E pode ser ainda que eu agrave mais, aí vai do meu livre-arbítrio. Mas aí é o seguinte, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Só que a cada ato vai ter uma reação, vai ter uma consequência e eu vou ter que arcar com as consequências. Então, fica bem entendido isso, que a reencarnação são chances que Deus nos dá para repararmos os nossos erros, para ir vencendo os nossos vícios, para ir nos melhorando. Porque, olha, queiramos ou não, o nosso destino é a perfeição. E enquanto nós não chegarmos à perfeição, nós não vamos parar de reencarnar aqui ou em qualquer outro planeta que seja, certo? Bom, o espírito, depois de residir lá no espaço, ele morreu e foi para o espaço, foi para o plano espiritual. Ele vai renascer na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Então, gente, ele não puxou o caráter nem as tendências de ninguém. Eu não herdo o caráter do meu pai. Eu não herdo os vícios do meu pai. Eu não herdo nada em relação ao caráter, à moral, às tendências, aos dons, nem no meu pai, nem na minha mãe. O que eu herdo deles é o físico, é a parte material. Eles me formaram da parte material deles. Então é isso que eu herdo. Eu herdo a aparência física, eu posso herdar genes que vão depois propiciar doenças. Isso eu vou falar uma outra ocasião também, não vai ser agora, que tem também uma explicação muito grande para isso, não é bem como as pessoas pensam. É muito interessante essa história de doença que é genética, hereditária, tá? Mas então eu estou herdando dos meus pais os aspectos físicos e as tendências das doenças. Tendências. Não é porque meu pai foi diabético que eu vou ser. Não é porque um pai foi leproso que o filho vai ser. Não é porque um pai morreu de doença cardíaca que o filho também vai morrer. Tem a tendência apenas. Eu vou explicar. Não hoje, um outro dia eu explico sobre isso, tá? Então, vocês viram aí na foto? O velhinho tá saindo da vida, tá saindo de cena. É o mesmo espírito que tá retornando à vida como criança para começar tudo de novo. Saiu um velho homem, entrou uma criança homem. Mas poderia ter saído um velho homem e ter entrado uma criança mulher, ou vice-versa. Ter saído uma senhora mulher e ter voltado uma criança homem, ou saído mulher e voltado mulher, né? A gente muda de sexo. A gente não fica sempre no mesmo sexo. Por quê? Porque a reencarnação também, ela serve para nós angariarmos experiências. Então nós temos que ter experiências masculinas, experiências femininas. Nós temos que ter experiências de diversos países. A gente não renasce sempre no mesmo país. Eu tenho que ter experiências de outras culturas. Temos que ter experiências de diversas profissões. A gente também não fica com a mesma profissão sempre. Eu tenho que desenvolver habilidades. Eu tenho que desenvolver habilidades intelectuais, eu tenho que desenvolver habilidades
emocionais. Então eu tenho que nascer de diversas formas, em diversos ambientes diferentes, né? Para poder angariar experiências. Bom, as várias vidas, então, elas acontecem para desenvolvermos e aprimorarmos o nosso espírito. E a gente tem, então, que ter algumas provações, vamos dizer assim. Então, uma hora a gente nasce rico, outra hora a gente nasce pobre. E temos que vivenciar essas duas experiências. As duas provas são difíceis, porque a miséria provoca revolta contra Deus, muitas vezes. E a riqueza leva a todos os excessos, claro que com exceções. O problema da riqueza é que a pessoa geralmente se torna egoísta, geralmente, eu não disse sempre, geralmente se torna egoísta, orgulhosa e insaciável. Suas necessidades aumentam com a sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Ou seja, quem muito tem, cada vez quer mais. Não se contenta com aquilo que tem. Quando começa a ter muito, o objetivo é sempre ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. E parece que vive só em função do ter mais. Isto não sou eu que estou dizendo. Isto foram os espíritos que disseram, e está no Livro dos Espíritos, questões 815 e 816. Podem ir lá checar, tá? Outra prova são algumas limitações físicas. Gente, limitação física, a gente pensa que é sempre expiação. Na verdade, na maior parte das vezes é mesmo. Mas às vezes não, tá? Irmã Dulce, por exemplo, ela tinha aquelas dores e ela dormia numa cama dura para mostrar para as pessoas que é possível viver com limitações. Então, mas na maior parte das vezes é expiação, sim. E eu vou já explicar a diferença de prova, de expiação e de missão. E como nós cometemos muitos erros, né? A grande maioria de nós, se não viveu hoje, já viveu em outras vidas com alguma limitação física. Muito provável que tenha acontecido isso, tá? Existe também a felicidade ou a tristeza. Eu coloquei isso para dizer que ninguém é feliz ou triste o tempo todo. Isso é evidente. Mas por que eu estou falando da tristeza e da felicidade? Porque depende muito também do ângulo que a gente enxerga os nossos problemas e os nossos desafios. Porque uma coisa eu digo, todo mundo tem problema. Não tem ninguém nesse mundo que não tenha problema. Agora, tem pessoas que passam pelo problema com alegria no coração, com resignação, com força de viver. E tem pessoas que passam por problemas com revolta, com angústia, muitas vezes com ódio, com raiva. Então, depende muito da forma como nós olhamos para os nossos problemas, para as nossas limitações, para os nossos desafios do dia a dia. Por isso que eu coloquei essa foto, que se você olha de um lado, ele está feliz. Se você vira, ele está triste. Por quê? Porque a tristeza e a alegria é um estado de alma. Você pode estar muito feliz em condições precárias e pode estar triste em condições das melhores. Porque uma coisa eu digo, não é a riqueza que nos traz felicidade. Não é um corpo bonito que nos traz felicidade. Não é a inteligência que nos traz felicidade. Não é a profissão. Não é nada externo que nos traga felicidade. Porque a felicidade é um estado de alma. É o espírito que consegue, que angaria essa felicidade. E eu vou falar sobre isso também em aulas futuras. Tá? Bom, agora eu vou falar para vocês
dos diversos tipos de reencarnação. Porque tem reencarnação que é expiatória. O que significa dizer que uma reencarnação é expiatória? Significa dizer que você está vindo nesse planeta para resgatar débitos, e geralmente débitos grandes. A expiação geralmente é para débitos grandes que você cometeu no passado. Eu vou dar um exemplo. Judas Iscariotes. Ele reencarnou várias vezes após aquela desastrada experiência que ele teve, né? Ele reencarnou em resgates dolorosos e culminou no século XV, quando ele retornou como Joana d'Arc, que a semelhança de Jesus foi traída, vendida, humilhada e morta. Lembra, por conta de Judas, né? Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E como consequência, Jesus foi humilhado e morto na cruz. Judas volta como Joana d'Arc. Joana d'Arc também foi traída. Também foi vendida para os ingleses com 30 mil euros. Não lembro mais assim, mas é mais ou menos isso. Também foi humilhada e também foi morta. Só não foi na cruz, foi na fogueira. Ou seja, ele teve que sentir o que ele fez, até para que ele próprio possa se perdoar. Porque Judas entrou num processo de arrependimento muito grande, porque ele não fez isso por maldade. A intenção dele era completamente outra. Eu vou falar, eu prometo que eu vou falar, porque a história é maravilhosa. Judas, ele gostava de Jesus. É que ele queria que Jesus fizesse ali uma revolução, mas isso eu explico depois com detalhes. Então o remorso dele foi muito grande. Ele foi lá pro mais profundo do abismo, por conta do seu arrependimento. Ele não conseguia se arrepender, e ele não conseguia nem mesmo ter condições de reencarnar para começar as suas expiações. Maria de Nazaré foi ter com ele, e é uma história muito bela. E aí ele termina então o seu resgate como Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela saiu vitoriosa. Ela não sentiu o fogo da fogueira. O espírito dela foi retirado antes. É a coisa mais linda da história dela, eu vou falar para vocês. Temos também reencarnações como missão. Há espíritos que já estão bem evoluídos, né, espiritualmente, e vêm com missão. Missão grande. Por exemplo, João Evangelista. Ele volta como Francisco de Assis, gente. Para quê? Para tentar reconduzir o cristianismo à pureza inicial. Foi Jesus que pediu a ele: João, volta lá no mundo e tenta resgatar o cristianismo, a pureza do cristianismo. E ele voltou como Francisco de Assis, porque ele nasceu em Assis, cidade da Itália. E ele tentou então fazer com que retirasse da igreja as exterioridades, os rituais, a pompa, as disputas pelo poder. Tanto que a ordem franciscana, ela fundamenta-se na essência do evangelho, né? Simplicidade e espírito de serviço. Vou falar sobre isso também depois, vou contar a história de Francisco de Assis em detalhes. Outro caso, Paulo de Tarso. Volta como Martinho Lutero, porque somente ele teria condições para enfrentar o poder temporal de que se revestia a igreja, iniciando uma reforma. Lembra, Lutero fez a reforma protestante, capaz de libertar o evangelho das amarras de uma teologia fantasiosa, né? Fixado pelo dogma lá, a venda das indulgências. Então, chama-se reforma protestante porque ele protestou contra as indulgências, né? A venda das indulgências. Não só a venda das indulgências, ele protestou contra outras coisas também. E só ele ia ter aquele caráter firme, determinado, para conseguir fazer isso. Outro exemplo, Allan Kardec. Em A Caminho da Luz, a psicografia do Chico, Emmanuel nos diz que um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. Ao comentar a reencarnação de Allan Kardec, também eu já falei sobre isso com vocês,
quando eu falei sobre Allan Kardec. E temos também a reencarnação. Tivemos de expiação, de missão e de prova. Por que prova? Uma vez meu pai falou um negócio que eu achei sensacional. Eu estava conversando com ele e ele disse assim: ô filha, como é que a gente vai saber que uma pessoa é honesta se ela nunca teve oportunidade de não ser? Então, para a gente saber se a gente é honesto, a gente tem que ter tido a oportunidade de não ser e ainda assim ser. Ou seja, enquanto você não é provado, você não tem a certeza se você já adquiriu essa característica ou não. E o espírito, quando ele adquire uma virtude, ele tem que ser provado nessa virtude. Então são as provas pelas quais passamos. Prova da fé, prova da paciência, prova da renúncia. Muitas provas, né? Agora, podemos fazer a seguinte pergunta: como que eu sei se o que eu estou passando é expiação ou prova? Em primeiro lugar, não há muita necessidade de você saber isso, né? Basta você passar com resignação, com força de vontade, com cabeça erguida, com vontade de vencer. Se for expiação, você está vencendo. Se for prova, você está vencendo. E é isso que importa. Mas em geral, não sempre, mas em geral, a expiação é muito dolorosa para o espírito. E a aprovação é algo um tanto mais fácil. Assim, a prova também é dolorosa. Mas o espírito, quando está passando por uma provação, apesar de ser doloroso, ele tem uma resignação muito mais fácil de quando é uma expiação. Isso não é regra geral, tá? E volto a dizer, não importa nós ficarmos agora procurando saber se o meu sofrimento é expiação ou se é prova, porque é o que eu disse, o importante é vencê-lo. Se for expiação, se for prova, eu tenho que vencer. Eu tenho que vencer a expiação para me livrar desse débito, desse karma, vamos dizer assim, dessa dívida. E se for prova, eu tenho que vencer também, né? Para ficar realmente agora, porque é assim, viu, gente? Tem uma coisa muito interessante e que é muito consolador para nós. Quando nós adquirimos uma virtude, nós adquirimos para sempre. Quando a gente é, por exemplo, provado na honestidade e a gente conseguiu mesmo ser honesto, passamos pela prova e vencemos, somos honestos, nós nunca mais vamos ser desonestos. Nunca mais. Não importa as futuras reencarnações que tivermos. Podemos nascer no meio do crime, podemos nascer no meio de pessoas completamente ignorantes, maldosas, sem escrúpulos. Se nós adquirimos essa virtude, não perdemos nunca mais. Isso é ótimo, né? Às vezes a pessoa fala assim: olha, a pessoa me amolou tanto que eu perdi a paciência. Cara, você não perdeu nada. Porque se você tivesse mesmo a paciência, você não teria perdido. Se você perdeu, é porque você não tem. É porque você ainda não adquiriu essa virtude. Porque a hora que você adquirir, o mundo pode cair na tua frente, que você não perde a paciência. Então, são essas coisas que eu gostaria de ter passado para vocês. Um erro, quando ele não é acertado numa vida, ele pode ser acertado em outra. E Jesus disse, né, que ninguém sairá da terra sem ter pago até o último centavo. Não sairás de lá enquanto não tiveres pago até o último ceitil. Ou seja, nós vamos ter que resgatar todos os nossos débitos. Não importa se é nesse planeta, se é em outro. Nós não vamos parar de reencarnar enquanto tivermos débito para ressarcir, nem que seja 1 centavo. Ou seja, nem que seja o menor dos probleminhas que tenhamos causado. Nós vamos ter que ressarcir esse pequeno probleminha, né? Então, quanto antes nós nos melhorarmos,
quanto antes nós vencermos os nossos vícios, quanto antes nós fizermos todos os esforços para sermos pessoas melhores, melhor para nós. Não acabei esse assunto, tá? A semana que vem eu vou voltar nesse assunto da reencarnação, que eu tenho mais coisas a falar sobre isso. Um beijo grande para cada um de vocês. Um abraço apertado, um abraço fraterno, apertado, carinhoso para todos vocês que assistem essas aulas. E até quarta-feira que vem, claro, se Deus quiser.